gaste um pouquinho de tempo para estudar esse livro. Lembrando capítulo 1, 2, 3, 4, 5 e 6, né, focando ali na história de Daniel, no que aconteceu com o povo de Judá, sendo capturado por Nabucodonosor, capítulo 1, né, sendo ali pego ali os meninos, né, os nobres, né, dentre eles Daniel, Azarias, Ananias, Misael, que é Sadraque, Mesaque e Abdenego. Capítulo 2, vemos ali o rei Nabucodonosor tendo aquele sonho, né, que quer que todo mundo descubra, que é a estátua, cabeça de ouro, peitoral de prata, ventre de bronze, pernas de ferro e pés, ferro e barro, e depois a pedra caindo sobre os pés. Capítulo 3, né, e assim sucessivamente, né, vemos sonhos sendo vindo, outras revelações. Capítulo 3 foi da fornalha, que acho que ele se empolgou e fez uma estátua dele, queria que todo mundo se prostrasse, né? Então Sadraque, Mesaque e Abdenego não se prostra, tá? Então ele ali ele vê, né, um glorioso livramento da parte de Deus, né? Capítulo 4, então daí um novo sonho, que é aquele que ele chama Daniel conta. Daniel falou assim: olha, rei, eu queria que fosse a respeito dos seus inimigos, mas não são, infelizmente tem a ver com você, né? O teu reino foi muito poderoso, chegou aos céus, mas ele vai ser cortado e você vai viver como os animais no campo. E ele tem toda aquela experiência até que reconheça e se arrependa e reconheça que Deus é Deus, e tudo isso acontece, né? Capítulo 5 é aquele que já não fala mais Nabucodonosor, agora vai falar ai meu Deus, fugiu o nome do abençoado agora, né? Que aparece o dedo a mão, escrevendo na parede lá, Mene, Mene, Tekel, Parsim, tá? Eu já lembro do nome do cidadão aqui, gente, que é o filho de Nabucodonosor, Belsazar, pronto, lembrei, Belsazar, né? Que é o filho de Nabucodonosor, tá? Que também tá aprontando um monte, fazendo um monte de besteira, e, né, vem a mão lá e fala isso. Capítulo 6, né, é da Cova dos Leões, né? Já no rei Dário. Então Daniel agora, né, está ali sendo um bom colaborador, e entra ciúmes e fazem todo um decreto sobre adoração, enfim, né, que não haja oração, e ele vai e ora a Deus e é denunciado. Agora ele é lançado na Cova dos Leões, tá? E a partir do capítulo 7, então, começa algumas visões, que Daniel começa a ter essas visões e ele passa a não entender. Então onde começa assim, ele começa a orar, entrar em oração, em jejum, tá? Em intimidade com Deus. Capítulo 8, 9, você vê assim, Deus enviando respostas a ele, enviando anjos, enviando respostas, batalhas espirituais, símbolos, simbologias, né? Anjo aparecendo, Miguel, batalhas espirituais, né? A figura, né? A partir do capítulo, se não me engano, 7 ou 8, que fala lá do ser de linho, né? Uma pessoa de linho, usa essa expressão, pisando sobre os rios, né? Apontando para Cristo, apontando para Jesus, tá? Capítulo 9, 10, 11, quando nós contamos toda uma história, né, lá da Batalha do Reino do Norte, Reino do Sul, aquela história lá da Berenice, né, que matou o marido e depois a segunda esposa e o filho para assumir o reino, e vai trazendo todo um descritivo das trocas de poderes entre Reino do Norte e Reino do Sul, até chegar em Eupifânio. A gente não conseguiu falar muito sobre ele ontem, mas que é a figura do anticristo, né? É uma figura assim, não era o anticristo, mas como seria o anticristo, tá? E hoje, então, capítulo 12, nós vamos estar falando sobre os últimos, né, os tempos do fim, tá? Ainda dentro de uma visão, e tudo correlacionado a essa visão que Daniel teve lá no rio, né? Diante do rio, onde ele via lá o ser, né, com linho, né? Prefigurando Jesus, ou tipificando Jesus, tá? Então vamos lá, acompanhe com a gente a partir do versículo 1. É bem curtinho, são 13 versículos só, mas, meu Deus, está recheado de informação. Vamos lá, então. Naquela ocasião, Miguel, o grande príncipe que protege o seu povo, se levantará. Haverá um tempo de angústia como nunca houve desde o início das nações até então. Mas naquela ocasião, o seu povo, todo aquele cujo nome está escrito no livro, será liberto. Só um pouquinho. Então, assim, ó, informações importantes na leitura e na exposição, tá? Vai falar de novo de Miguel, tá? Estamos falando do anjo Miguel, do arcanjo Miguel, tá? Ele é mencionado como um grande príncipe que protege o seu povo. Então, existe sim, né, um arcanjo, né, que está ali o tempo todo, né, na proteção do povo
de Deus, tá? Fala se levantará, ou seja, nos momentos que precisa, ele não está o tempo todo, mas no momento que precisa, ele está ali, vem e responde, tá? Daí falará o quê? Aqui está falando de um tempo, tá? Então eu fiz isso. Um tempo do quê? De angústia. É importante a gente saber, porque, gente, há tempo de vitória, há tempo de celebração, há tempo, tá? A Bíblia fala assim, há tempo para todas as coisas, Eclesiastes 3. E outra, ele menciona que esse tempo de angústia, ele fala como é, como nunca houve. Tá. Então, assim, pastor, estou com angústia, um tempo de angústia. Não, haverá um tempo de angústia como nunca houve. Ninguém experimentou coisa igual. Se a gente for visualizar numa linha de tempo, gente, nós estamos falando aqui do tempo, assim, daquele período ali onde nós chamamos de tribulação, ou tempo tribulacional, que envolve, não vou dizer aqui, né, os primeiros 3 anos e meio, ou segundos, a última semana de Daniel, ou seja, né, os últimos 7 anos de tribulação, tá? Que tem toda aquela polêmica, se é antes, é no meio, é no fim, não vamos entrar nesse mérito agora, mas enfim, é um tempo de angústia, porque já há o manifestar do anticristo, o anticristo já está operando. Eu digo para vocês, a gente já consegue sentir um pouco dessa angústia, já estamos sentindo um pouquinho, né? Não dessa que nunca se ouve, mas a gente já sente no espírito uma certa angústia, uma certa tristeza, uma certa coisa no ar, tá? Vamos lá então. Multidões que dormem no pó da terra acordarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha, para o desprezo eterno. Do que fala isso aqui? Está falando de um acordar de quem já morreu. Isso aqui é quando? Quando que a gente sabe que aconteceria isso aqui? No arrebatamento. Então, observe como nas entrelinhas está sendo revelado para nós coisas que vão estar acontecendo nesse período aqui. Exatamente. Tá? Então, imagina Daniel lá tendo essas visões, por isso que ele fala, ele diz, olha, eu não estou entendendo, é muita coisa. Imagina para ele, se nós hoje lendo não entendemos, imagina ele, né? Então, e daí ele fala, olha, alguns vão acordar do pó da terra, né? Uns para a vida eterna e outros para a condenação eterna, ou para o desprezo eterno, tá? Versos 3. Aqueles que são sábios reluzirão como fulgor do céu, e aqueles que conduzem muitos à justiça serão como estrelas para todo sempre. Aqui apontando a importância para aqueles que conduzem muitos à justiça. Você leva pessoas a serem justos, leva pessoas a buscar fazer o que é correto, a serem do bem. Sabe assim, essa coisa assim de você ser a pessoa que propaga, você é aquela coisa assim, Deus vai recompensar isso. Isso vai ser acreditado na sua conta. Não se preocupe, da mesma maneira que o contrário também. As pessoas que só levam pessoas a pensar mal, fazer o mal, não acreditar no bem, isso também vai ser acreditado na conta dessa pessoa lá no final, tá bom? Mas você, Daniel, feche com selo as palavras do livro até o tempo do fim. Muitos irão por todo lado em busca de maior conhecimento. Preste muita atenção nisso. Ele está dando essa visão para Daniel, porém, apesar de, pega, fecha, guarda isso, guarda, sele esse livro até o tempo do fim. Tipo, porque isso aqui não vai fazer sentido nenhum agora. É isso que Deus está tentando dizer para Daniel. Né? Eu estou mostrando para você, mas agora tá, não vai. E fala assim, por quê? Por que fim? Porque lá no fim, muitos irão por todo lado em busca de maior conhecimento. Então vão chegar nisso, eles vão encontrar isso. Tá? E eles vão daí ter acesso a essas informações. Então eu, Daniel, olhei e diante de mim estavam 2 outros anjos, um na margem de cá do rio e outro na margem de lá. Um deles disse ao homem vestido de linho que estava acima das águas do rio: quanto tempo decorrerá antes que se cumpram essas coisas extraordinárias? Desculpa. Os homens vestidos de linho que estavam acima das águas do rio ergueu para o céu a mão direita e a mão esquerda, e eu o ouvi jurar por aquele que vive para sempre, dizendo: haverá um tempo, tempos e meio tempo. Quando o poder do povo santo for finalmente quebrado, todas essas coisas se cumprirão. Então, muita calma, né? Na visão ele viu um homem vestido de linho, né? Ao lado dele, né? 2 anjos, né? E que perguntavam, quando serão essas coisas? Né? O homem vestido de linho, verso 7, que estava acima das águas do rio, ergueu para o céu, né? A mão direita, tá? E olha só, e vi jurar, né? Por aquele que vive para sempre, ou seja, pelo eterno, dizendo, haverá, preste muita atenção nisso, haverá um tempo, haverá tempos, observe que está no plural, tá? Haverá um tempo, haverá tempos, tá? E meio tempo, tá? Então, isso aqui, quem estuda, né? Fica bem claro que está se falando daquele período
3 anos e meio e 3 anos e meio, né? Ou seja, tempos e metade de um tempo, tá? Tá falando do período ali de tribulação, a última semana de Daniel, tá? Não vamos tentar aprofundar porque eu digo isso aqui é para ser estudado, então nós só estamos aqui apenas expondo. Quando o poder, agora isso aqui, ó, quando o poder do povo santo for finalmente quebrado. Tem uma versão, gente, que fala assim, ele está falando assim, ó, tudo isso que vai acontecer quando o poder do povo de Deus, ele vai sendo esvaziado, ele vai sendo quebrado, ele vai sendo diminuído. Gente, já está sendo. Observe, eu chamo a tua atenção, já está sendo. A igreja está unida, a igreja continua com fé, mas observe que o poder, estou falando do poder, não estou falando da autoridade, tem diferença, já está sendo esvaziada, tá? E é o que segura a manifestação plena do anticristo. É como se ele estivesse furando a bexiga e vazando o ar ou a água dessa bexiga. A hora que tiver num nível que ele permita que ele apareça, ele vem, tá? Mas ele já furou a bexiga e tudo já foi, e já começou o processo de, tá? E por isso que fala assim, quando o poder do povo santo finalmente quebrado, todas essas coisas se cumprirão, ou seja, tudo isso vai acabar quando. Por isso que é durante esse período de tribulação que a igreja vai perdendo o seu poder, não a autoridade. Volto a dizer, não a autoridade nas escrituras, não a autoridade no nome de Jesus, não, mas o poder, porque poder envolve o quê? Poder envolve influência, ou seja, a igreja vai perdendo a sua influência, vai perdendo, né? Observe, qual é o poder da igreja católica hoje? O poder da igreja evangélica hoje. São tantos mil evangélicos. Tá? E a gente não tem o poder que um STF tem. Entendeu? Gente, não tem como gastar muito tempo nisso. A dica foi dada. Se você tem ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Tá? Mas o poder está sendo esvaziado. O poder, não a autoridade. A autoridade sempre teremos. E entenda que isso aqui faz parte do que está escrito. Então não tem a ver com, Deus enfraqueceu, não tem nada a ver com isso. Tem a ver, porque afinal de contas o anticristo tem que se manifestar. Ele tem que mostrar a cara, faz parte. É como um plano, faz parte. Você tem que conhecer isso aqui, tá? Continue com a gente. Eu ouvi, mas não compreendi. Por isso perguntei, meu Senhor, qual será o resultado disso? Veja só, ele ouviu, mas não compreendeu. Se ele que está tendo a visão, que é o Daniel, é o amado de Deus, não compreende, por que você acha que eu e você temos que compreender? Tá? Plenamente. É óbvio que hoje a gente consegue entender muito melhor, porque a gente tem muito mais dados, muito mais vivência do que... Mas se ele... Então, tá, e daí? O que eu faço se eu não compreender? Calma que tem recado de Deus para... Calma lá, continua com a gente. Ele respondeu, siga o seu caminho, Daniel, pois as palavras são seladas e lacradas até o tempo do fim. Você não está entendendo? Pastor, eu tô te ouvindo, mas não estou te entendendo nada. Deus falando, calma, Daniel, então faz o seguinte, siga o teu caminho. Tá? Ele falou isso para Daniel. Daniel, siga o seu caminho, pois as palavras estão seladas, lacradas até, né, o tempo do fim. Tipo, o que vai acontecer, vai acontecer. Não se preocupe. Quem é bom, quem confia em Deus, você não precisa nem saber. Deus vai te guiar, tá? Se você souber, melhor ainda. Mas se você não souber, Deus vai cuidar de você, tá? Não precisa ter medo, é só confiar nele, tá? Então não precisa, nem tudo você tem que saber de tudo, né? Ou entender tudo, tá? Mas olha como Deus é tremendo. Então siga o teu caminho, mas siga o seu caminho no Senhor, com o Senhor. É isso que ele está falando para Daniel. Daniel, siga o teu caminho. Olha lá, versos 10. Muitos serão purificados, alvejados e refinados, mas os ímpios continuarão ímpios. Nenhum dos ímpios levará isto em consideração, mas os sábios sim. Aqui, gente do céu, tem muita informação aqui, muito. O que está dizendo? Neste tempo, muitos serão purificados. Como é que você purifica? Põe no fogo, tá? Alvejados, de alvejante, você põe lá de molho, né? Você põe de molho, tá? Refinados, aqui é um processo maior ainda da purificação, nossa. Né? Tá? Mas os ímpios continuarão ímpios. Ou seja, irmãos, esse tempo aqui, o processo é para quem? O povo de Deus. É para mim, para você. O ímpio não vai acontecer nada. Ele vai continuar ímpio. Você vai olhar para ele e falar assim, mas por que parece que a chuva só cai na minha cabeça, não cai na cabeça dele? O sol só queima na minha cabeça, não queima na cabeça. Porque ele é ímpio, vai continuar ímpio. Para de olhar. Olha aqui, agora você não.
Você está sendo purificado, você está sendo alvejado, você está sendo refinado, porque você está sendo preparado para viver em glória com Ele. Então para de reclamar, para de murmurar, para de achar aí que é a última bolacha do pacote e que Deus está sendo injusto com você. Cuidado para você não perder a glória, tá? E continua firme. Daniel, né? Continue o seu caminho, né? Daniel, como é que ele foi lá com Daniel? Né? Vai em frente, continue o seu caminho, né? Vai em frente, tá? Siga o seu caminho, né? Então, vamos lá. Depois de abolido o sacrifício diário e colocado o sacrilégio terrível, haverá 1.290 dias. Feliz aquele que esperar e alcançar o fim dos 1.335 dias. Aqui ele está falando do quê? Da metade da grande tribulação, tá? Depois de abolido o sacrifício diário, ou seja, né, não é permitido mais adoração, não é mais permitido, ou seja, é a manifestação plena e total do anticristo. Aqui a igreja já perdeu seu poder, ela até existe. Ela existe, tem autoridade no nome de Jesus, mas ela perdeu totalmente a sua influência. Ela existe como existe hoje, né, os direitos de religiões por aí, mas que não tem mais poder nenhum, não manda em nada, não influencia nada, não altera nada, né? Só existe, tá? Então aqui ele entra, né, como a figura visível agora, tá? Então ele abole, né, faz a abolição, ou seja, ele retira, né, o sacrifício diário, colocado o sacrilégio terrível, que é a própria pessoa dele. Haverá 1.290 dias, que é só contar. Sabe quantos que dá mais 3 anos e meio, tá? Daí fala assim, feliz aquele que esperar e alcançar o fim dos 1.335 dias. Por quê? Tem mais aqui 45 dias, gente. Que é justamente por quê? Só que aqui, eu digo para vocês, aqui é o que a Bíblia chama lá daquele período das trombetas, da batalha. Por que feliz? Feliz quem sobreviver, porque a coisa vai ser muito terrível. Tá? E você vai encontrar isso bem claramente em Apocalipse. Daí a descrição desses dias, desse período. E o versos 13. Quanto a você, siga o seu caminho. Ó, de novo, Daniel. Até o fim. E aqui, só que aqui ele não fala você, Daniel, percebeu? Deus sabia que nós íamos estar lendo. Deus está falando comigo agora, comigo e com você. E com todos que leem a palavra. Quanto a você ou a vocês, poderia ser, sigam o seu caminho. Que é claro, caminho, quem é o caminho? Jesus. Tá? Até o fim. Você o quê? Descansará e então no final dos dias você se levantará para receber a herança que cabe a você. Gente, eu falava para minha filha hoje de manhã. Falei, meu Deus, esse livro é um livro que merece ser estudado. Merece ser estudado. Você precisa gastar um tempinho, voltar nele, estudar, ver. O capítulo 11, gente, foi uma judiação a gente só fazer que nem ontem, só ler, né, e tentar contar alguma parte da história. O capítulo 11, só para você ter uma ideia, o capítulo 11 ele fala dos 400 anos do período interbíblico, né, que é aquele que sequer está na Bíblia, né? Pode ver, existe ali uma lacuna de 400 anos entre o último livro, né, que é Malaquias, tá? Malaquias, né? É o último livro. E Mateus, né, tem um período de 400 anos, tá? Zacarias, Malaquias, porque né? Não é Malaquias, não é Malaquias, não. Veja lá. Gênesis, Levítico, Malaquias, é isso mesmo. Zacarias é Malaquias. Então tem 400 anos, tá, de um período que na Bíblia até católica tem lá os livros apócrifos, que tem lá a família Macabeus, que traz algumas informações, ainda que traz outras extremamente, né, heréticas, pode-se dizer, tá, mas que ainda traz um pouquinho da informação histórica desse período, né? Então vale a pena ser estudado. E eu deixo aqui o meu apelo para que você estude o livro de Daniel, junto com o Apocalipse, junto com Jeremias, junto com Isaías. Você vai ver que tem coisas tremendas, mas acima de qualquer coisa, queridos, como Daniel falou assim, você está me dizendo, está me explicando, eu não estou entendendo nada. E Deus falou assim, filho, então fica tranquilo. Sele essas palavras. Sele essas palavras, siga o teu caminho, que gente boa, amada, querida como você e que me ama, jamais vai ficar sem o GPS de Deus, tá bom? E a mesma coisa eu digo para vocês, queridos, tá? Quero desejar a vocês um Feliz Natal, pastora. Exatamente. Todos vocês, muito obrigado pela caminhada, tá? Um Feliz Natal.
Natal, hoje é dia 22, pessoal. Hoje é dia 23. Dia 23. Amanhã é tá? véspera de Natal. Nós vamos dar aqui um recessozinho, gente, tá? E vamos estar continuando fazendo a nossa devocional em casa, coisa e tal, mas agora a gente volta publicamente ao vivo só dia 3 de janeiro, tá bom, gente? Vai ter os cultos normal, ao vivo, você pode nos acompanhar, tá? Mas somente dia 3 de janeiro, tá? Porque assim, não envolve só sentar aqui na frente, né? Às 9 horas da manhã, envolve muito mais coisa, tá? E a gente imagina, também tem visita, tem parentes, tem que dar atençãozinha para as pessoas, né? Algumas pessoas vêm, né? Final de ano, vêm para nossa casa, né? Às vezes também a gente quer dar atenção, então a gente precisa também agora dar um pouquinho mais de atenção. Então a gente tirou 10 diazinhos aqui de recesso, não é férias, tá, gente? Por favor, tá? E agora você sabe como fazer, você pode continuar fazendo. Fica aqui minha sugestão até que você volte e reveja o livro de Daniel inteiro, que você pesquise, que você estude mais sobre isso, tá bom? E fica o nosso convite, se você estiver em Curitiba, que você possa passar a virada do ano conosco, gente. Né? Eu posso falar de mim, eu sou uma pessoa que sempre amei fogos de artifício, sempre gostei, né? As luzinhas, né? Não barulho, mas sempre achei bonito, coisa assim. E eu abri mão disso para poder passar na casa do Senhor. Porque eu entendo que passar esse momento na presença do Senhor é você dar as suas primícias para aquele que vai cuidar de todos os teus dias durante todos os anos. Então, assim, nós começaremos um culto às 22 horas, né? E ali passaremos de joelho, né? À meia-noite. E logo em seguida você está liberado, estaremos liberados, não daremos sequência, né? Daí cada um estará indo para sua casa para estar ceando com a sua família. Então você vai poder estar com a sua família, mas entenda que esse tempo é muito precioso na presença do Senhor. Tá bom? É isso aí, gente. Que Deus abençoe vocês. Um beijo no coração.